igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Vamos orar, amém? Oh, Pai, obrigada por essa noite, por estarmos aqui, Deus, para render a Ti a devida adoração. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos garante que nada é capaz de nos separar do Teu amor. Oh, Pai, obrigada por cada vida que aqui chegar, Senhor. Hoje é noite de crescimento, hoje é noite de preparação, hoje é noite de rompimento. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, Pai, a tua palavra crescendo, frutificando, e os teus filhos, nós, os teus filhos, avançando, Pai, correndo velozmente com essa palavra, em nome de Jesus. Eu vou ler com vocês aqui uma passagem que está em Romanos 8:31, que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas que o Senhor tem feito, não é verdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí lá para o 35, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada, querido, vai conseguir barrar o avanço da igreja do Senhor. Amém? Porque mesmo em meio à perseguição, a igreja cresce. É quando ela mais cresce. Então nós vamos cantar isso hoje, que nós estamos de pé. Amém? Oh, aleluia. Perplexos, mas não desesperados.
Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor vai à nossa frente. É o Senhor que abre os caminhos. Oh, Pai, nós temos uma viva esperança de que o Senhor virá. De que o Senhor virá, e nós cremos e nos apegamos a essa verdade com todas as nossas forças. E não importa os rumores do mundo, o rugido do leão da tribo de Judá, ele é mais forte. Oh, haverá um dia em que todos os homens ouvirão o rugido do leão da tribo de Judá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão
virá. Ele virá. Ele virá. E diante dele não sobrará nenhum engano. Aquelas mentiras que você conta para si mesmo irão cair por terra ante aquele dia. Aquelas mentiras que você tenta se enganar, elas irão cair por terra. Quando os olhos dele, que estão como chamas de fogo, olharem nos seus olhos, nenhum engano ficará. Nenhum engano ficará. Então pare hoje de mentir para você e se renda ao rugido do leão, que é a sua palavra que cura, a sua palavra que restaura, a sua palavra que te ergue. Aleluia, glória a Deus. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida.
és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa alegria. Vale a pena, Senhor, vale a pena gastar os nossos dias contigo. Vale a pena, Senhor, investir a nossa vida em prol de Ti e fazer conhecido. Vale a pena sim, Pai, te amar. Vale a pena te amar. Vale a pena ser totalmente entregue e rendido a Ti. E nessa noite, Senhor, nós nos consagramos a Ti. Nós nos consagramos em Ti. Oh, Senhor, e nós aguardamos a Tua vinda. Nós aguardamos a Tua vinda. Como nós desejamos esse dia. Como nós queremos esse dia. Que estaremos contigo para sempre. Não te vendo, não como se tivesse essa barreira que nos limita, mas te vendo exatamente como Tu és. Oh, Senhor, como eu desejo por esse dia, Pai. Como eu desejo por esse dia, Senhor. Que cada crente, Pai, que cada crente em Cristo Jesus almeje por esse dia. E que cada crente em Cristo Jesus trabalhe por esse dia. Oh, certamente Ele virá. Certamente Ele virá. Não viva como se isso não fosse acontecer. Não viva como se isso fosse demorar. Está muito perto. E o que nós temos feito com a nossa vida. Amém. Pode sentar, querido. Aleluia. Deus é bom, né? Hoje é o nosso domingo missionário, né? E pode ficar em pé, né? Que ela já está em pé. Nós temos conosco a Raça, seu esposo, sua família, sua irmã. Amém. Ela congrega, a Jo congrega na Triunfo, né? Na TGF. E a Hassen, ela é missionária do Verbo da Vida, né, em parceria com outras agências, mas ela é da nossa igreja. Nós temos essa alegria, né, de ter ela cooperando com o Senhor no avanço, né, da obra missionária. E é ela que vai trazer a palavra para nós hoje. Então eu vou deixar que ela faça as honras e apresente a sua família. Amém? Amados, pode desligar a luz. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Você que está aí atrás, se você não se importa, eu queria só convidar você para sentar aqui um pouquinho mais à frente. Nós vamos juntos aqui aproveitar o espaço hoje, pertinho, para a gente poder assistir. Tem um conteúdo aqui que eu vou poder passar aqui para você daqui a pouco. Então, eu queria pedir que você ficasse assistindo, ligado. Nós vamos juntos, queridos, continuar o nosso culto. Amém? É o nosso culto ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele é muito bem-vindo nesse lugar. Assim como o nosso amado Jesus. Ele está aqui, Ele está conosco. E sabe, não houve um lugar sequer onde Jesus passou que as coisas continuaram como antes. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas eu quero dizer a vocês, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus, filho de Davi. Aquele pelo qual nós podemos colocar nele a nossa confiança, a nossa fé, o nosso coração, o nosso tudo. E é dele que virá respostas nessa noite. Eu quero pedir que você tire as suas expectativas, toda e qualquer, daquela que vos fala. Eu sou apenas a serva, a intermediadora. Mas existe uma presença, queridos, nesse lugar. Sabe, ainda que os seus olhos naturais não vejam. Nesse lugar agora mesmo, não só porque foi tangido, antes mesmo de você chegar aqui. Através da intercessão, da oração, através da entrega de outros, né, entregando aquilo que iria acontecer nesse lugar, nessa noite. Então, existem rios do Espírito nesse lugar, fluindo agora mesmo. Ainda que você não veja, mas a fé, ela não precisa ver, ela não precisa sentir. Você crê, você fala, você recebe. Então, se você veio aqui com expectativas de receber de Cristo, eu digo a você, nessa noite, os rios do Espírito que estão aqui, estão prontos para te banhar, para te lavar, para te limpar, para te curar, para te renovar. Eu não sei qual é a sua expectativa ou a sua fé no seu coração, daquilo que Deus vai ativar na sua vida nessa noite, ou do que Ele vai reavivar, ou do que Ele vai falar. Mas eu digo para você, coloque o seu coração nele, a sua expectativa em Jesus.
o Filho de Deus, que já está aqui, e nós vamos juntos glorificar a Ele. Nós vamos juntos continuar cultuando a Ele, amém? Você está pronto? A palavra fala que na presença dEle há liberdade, que na presença dEle nós podemos crer que nós entraremos com confiança. Amém? Então você vai desfrutar dessa presença nessa noite. Existe uma unção profética aqui. Existe uma unção missionária sim também para pegar você. E se você é aquele que quer ser ativado também nessa área dessa noite, fique pronto. Mas se você é também um filho de Deus, que ama ao Senhor, você é alguém que veio aqui nessa noite para receber de Cristo, abra o seu coração. Amém? Então, Pai, nós te damos graças nessa noite, pela tua presença nesse lugar. Obrigada pelos teus rios que já estão aqui, Jesus. Nós te louvamos pelos rios de cura. Nós te louvamos, Pai, pelo banquete, pela mesa posta, Pai. E nós estamos aqui para nos assentar à mesa com você e desfrutar de tudo aquilo que você preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e repreendemos desde já toda a oposição. Nós repreendemos toda a frieza de espírito. Nós repreendemos todo o coração de pedra e nós oramos por corações de carne, Pai, por quebrantamento de espírito. Obrigada, Senhor, por uma noite onde o teu novo, o novo de Deus já está sendo agora reativado nas nossas vidas e nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Obrigada pelo esse encontro com você nessa noite, Jesus. Obrigada, Jesus, pelos teus rios nesse lugar. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Aleluia. Amém, Pai, obrigado. Glória a Deus. Queridos, fique pronto, como eu falei, nós vamos agora assistir um vídeo. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados. Mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que tem uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para ta ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo.
Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o mundo C? Pois é. A grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o mundo A parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isso inclui tudo. Organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isso é um pouco mais de 6%. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Aleluia. Glória a Deus. Alguém já tinha assistido esses vídeos? Bom, se você não tinha assistido antes, pronto, agora você acabou de ter a oportunidade de não só entender um pouquinho mais, mas conhecer um pouquinho mais também a respeito de missões, e não só no nosso contexto urbano, mas inclusive no contexto transcultural, mundial. Como a Zama me apresentou, que eu vou estar aqui ministrando, já estou, para vocês hoje à noite. Esse nome Hassen, na verdade, ele é uma ID, ele é uma identidade fake, ele não é um nome de registro, vamos dizer assim. Ela é uma identidade criada devido ao propósito que a gente tem, que é o propósito de estar indo pregar o Evangelho na Janela 1040, onde existem povos não alcançados. Eu não sei se agora você acabou de saber o que são povos não alcançados, PNA, existem também povos PNAI, povos não alcançados isolados, e tantos outros
tipo de siglas, enfim, termos que você vai conhecer. E para a nossa família, a gente usa o termo família Seid, o nome família Seid, que é também uma forma de não identificar. Hoje nós estamos servindo, eu e meu esposo, no Oriente Médio, e acredito que muitos de vocês devam estar acompanhando um pouquinho agora do que está passando, né, nos jornais, etc., do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Isso não é uma coisa nova, isso é algo recorrente, né? Eu, ano passado, grávida da minha filha, e a gente já experienciou um pouco desses conflitos exatamente entre Israel e Irã, que é o que está acontecendo agora. Mas a gente veio para essa temporada especial aqui no Brasil e estamos orando. A gente está procurando, né, estávamos procurando passagem e agora, devido à situação estar escalada, nós estamos aguardando para ver quando será possível retornar, já que atualmente o espaço aéreo está fechado. Isso é algo que você pode estar orando junto com a gente. Mas, como ela citou, também tem minha irmã, mas para a gente aqui, que tanto eles quanto estão me recebendo, quanto algumas outras pessoas, né, que, além da família Ribeiro, já me conhecem. E para quem não me conhece, eu nasci e me criei aqui em Maracanaú. Tem umas memórias de infância muito vivas, né, Tia Zilminha, Zama, Pastor Marido, enfim, da igreja no todo, Maneuma. E para mim é uma grande honra, queridos. Um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Fiquei muito grata, Zama, pelo convite, porque, né, culto de missões está no meu coração. E isso foi algo que o Senhor me comissionou. Quando eu morava aqui em Maracanã, eu tive a oportunidade de fazer o Rema em Fortaleza. E depois que eu me graduei, o Senhor falou comigo a respeito das escolas, de aprofundar-me no chamado. Então, fui para Campina Grande. Lá, eu tive a oportunidade de cursar tanto a escola de ministro quanto a escola de missões. Vocês conhecem, já ouviram falar? Escola de ministros, escola de missões. Exato. E, inclusive, fica aqui a deixa, você que ainda não fez o Rema ou as escolas e tem um desejo, seu coração queima, creia no Senhor, invista, queridos, porque vale a pena. Amém? Então, tive a oportunidade de fazer as escolas, depois já atuava com missões urbanas, e depois comecei a fazer algumas viagens, indo e voltando, até que, em seguida, tive a oportunidade de participar de um treinamento focado, né, em povos não alcançados. Esse treinamento ele foi no norte da África. E ali eu comecei a ter algumas experiências. Esse culto de missões de hoje, não sei se vocês estão acompanhando, se todos acompanham, né? Mas hoje, nacionalmente, existe um incentivo do Portas Abertas. Vocês já ouviram falar do Portas Abertas? Uma iniciativa chamada DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida. E o tema desse ano, né, eu não sei se vocês conhecem, não só Portas Abertas, mas também tem uma outra organização chamada Joshua Projects. E lá você pode acompanhar várias informações a respeito das nações, né, de missões entre as nações. Estava acompanhando o culto hoje da Igreja Sede, que é a minha igreja onde eu congrego em Campina Grande. Desculpa. E lá eles citaram, e você pode acompanhar. Vou tentar recobrar aqui. E aí o nome do tema esse ano... Obrigada, Zé. Aos que nunca ouviram, né? Esse é o tema do culto da nossa igreja Verbo da Vida esse ano, juntamente com o DIP. E eu lembro que enquanto eu fazia aqueles treinamentos, né, voltados para preparação para o campo missionário, depois de já ter feito vários, né, treinamentos, tanto o Rema, escolas, vivia em Campina Grande, atuava em parceria lá com os departamentos e ministério, fazia aquilo que era possível para poder me preparar. O meu coração começou a queimar. Quanto mais eu conhecia a respeito de missões, meu coração mais queimava em relação aos que nunca ouviram. E a gente sabe, queridos, que isso é uma realidade tão distante do nosso país, né, do que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio. Poucas pessoas entendem a respeito do conflito, do porquê. Muita gente acha que são os homens bombas e que não sei o quê. Sabe, apenas essa ideia daquilo que passa na mídia. Mas não tem ainda uma noção maior do porquê, né, que pessoas como nós saímos daqui do Brasil e vamos para localidades como essa. Amém? E aí eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 20 e 21. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 15, 20 e 21. 15, aí no 20 ele vai dizer assim:
E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Vamos lá? Aqui novamente, os que não ouviram o entenderão, e tem outra versão que diz o conhecerão, ou seja, adquirirão conhecimento, né? E talvez você está aqui, você já ouviu também a respeito daquele versículo que fala, né? Como ouvirão e não há quem pregue? E como pregar se ninguém for enviado, ou se ninguém for até eles? Então é necessário esse entendimento a respeito daqueles que vão, daqueles que ficam como igreja, ou em oração, ou contribuindo, porque missões você faz indo, contribuindo ou orando, amém? Intercedendo. E daqueles que irão se preparar e Deus vai levantar para ir. E talvez você esteja aqui e você diz, mas assim, eu não me vejo envolvida com missões, eu não consigo me enxergar indo. Mas sabe que isso não te isenta de uma chamada poderosa, queridos, que é a chamada de intercessão. No ano de 2018, eu lembro que eu estava na Turquia e a diretoria estava indo pela primeira vez para o Oriente Médio. E eu tive a oportunidade de sair da Turquia e encontrar com eles. Nós íamos para o Líbano naquela ocasião. E eu estava servindo numa fronteira entre a Síria e a Turquia. E eu lembro que o Senhor me deu uma data exata, através de oração, que eu deveria sair daqueles campos de refugiados. Todos os dias nós pegávamos a van e nós íamos para localidades diferentes. Existiam refugiados que eles eram pegos na passagem do mar, tentando entrar na Europa. Então nós íamos com urgência atendê-los. E tinha vários outros tipos de atendimentos que nós fazíamos ali diariamente para alcançar e servir aquele povo. E eu lembro que eu saí de lá à noite. Eu cheguei na capital à noite e no dia seguinte eu iria pegar o avião para encontrá-los no Oriente Médio, no Líbano. E eu lembro que enquanto eu fazia minhas malas, naquela data que o Senhor havia colocado no meu coração, eu recebi uma ligação de lá, da parte dos campos, e eles diziam assim, orem por nós. A nossa van acabou de sofrer um acidente. E parte da nossa equipe está no hospital em estado grave, existem pessoas com fraturas expostas. Na hora que eu ouvia, eu só me arrepiava inteira. Porque eu sabia que por questão de horas, eu seria uma das que estaria dentro daquela van, sofrendo aquele acidente. Mas por uma sensibilidade de entender até mesmo o dia de sair, o momento de não estar lá, Deus havia me dado aquele livramento. E eu lembro que quando eu fui encontrar com a equipe no Líbano, e eu compartilhei esse testemunho, eles diziam, a única nota que nós tínhamos essa semana era para cobrir você de oração. Era um chamado tão grande de intercessão por sua vida essa semana, e agora a gente entende o porquê. E sabe, queridos, talvez você não vai ser aquele que vai estar no Oriente Médio, na Ásia, na África, mas talvez você vai ser aquele que vai estar aqui no seu quarto, e através dos seus joelhos na oração, o Senhor vai estar te levando para trazer intervenções divinas na vida de missionários, um instrumento de intercessão na vida de pessoas que estão lá alcançando e dando suas vidas dessa forma por outros. E se você está aqui nessa noite e você se vê sendo impelido enquanto eu falo, sabe, pega isso nessa noite como uma incumbência. E dentro de você agora mesmo no seu coração, é você, o Espírito Santo, você respondendo, Pai, eis-me aqui. Com mais fome, com mais sede de você, com mais sensibilidade de espírito, para te dizer, eis-me aqui, e responder esse chamado de intercessão. Mas sabe, talvez você é aquela pessoa que está aqui e diz, eu me vejo mais investindo. Eu não sei, eu não tenho uma empresa, eu não sei como que eu possa investir financeiramente. E isso me lembra muito um testemunho de um casal de idosos em certa igreja que, após ouvir uma mensagem de missões e a realidade do que havia no mundo, eles se sentiram incumbidos para servir em missões uma nação em perseguição. E eles olhando um para o outro disseram, olha para nós já estamos velhos, nós temos como pegar um avião, sair daqui e ir para lá. E aí ela lembrou, mas espera, uma das formas de fazer missões é através de oração. Nós vamos orar. E eles começaram a orar, a interceder por aquela nação. E enquanto eles oravam e intercediam, uma chama pegou eles por dentro.
E através da oração eles começaram a conseguir se ver servindo aquela nação, quando de repente eles disseram: nós podemos fazer mais do que isso. E eles chegaram para o pastor e falaram: pastor, nós temos estudado sobre essa nação, nós temos orado, intercedido por essa nação, nós conseguimos nos ver nessa nação, mas nós não sabemos se isso é literal ou se é algo espiritual. Nós sabemos que nós queremos fazer alguma coisa. O senhor autorizaria a gente abrir uma cantina aqui na igreja? A gente queria não só mais orar, nós queríamos também investir. E aí a gente queria levantar uma oferta. A gente ficou sabendo que tem missionários tal, e aí a gente quer servir aqui em uma cantina, levantar uma oferta e enviar para eles, porque a gente entende que além da oração, a gente também pode se conectar com uma oferta. E aquele pastor disse: claro, irmãos, não só isso, eu vou dar a oportunidade de vocês fazerem um culto de missões, e vocês vão falar sobre essa nação. E eles ficaram muito empolgados, foram aquela noite, fizeram aquele culto, passaram vídeos, mostraram a realidade de perseguição daquela nação, se levantaram como igreja, fizeram um clamor de intercessão aquela noite, por aquela nação. E naquela noite, enquanto eles oravam, Deus falou com uma jovem que estava naquele local. E sabe, queridos, ela foi pega com aquele chamado. E ela disse: se vocês não podem ir literalmente, mas eu vou. E eu quero que a gente se una nesse propósito. Eles levantaram a oferta, mandaram para aquele missionário que eles conheceram que estava lá. E enquanto eles oravam, intercediam e se levantavam recursos, eles também se uniram para que ela pudesse se preparar e ir. A questão é nós sermos intencionais. Você vê que ele termina esse vídeo falando: essa é a realidade, mas o que nós vamos fazer com isso? O que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Com isso que está acontecendo. 3,2 bilhões de pessoas que não ouviram falar. Missionários que a cada 24 horas cerca de 13 cristãos morrem ao redor do mundo simplesmente por seguir, por pregar o evangelho, por não ter uma liberdade como eu e você temos, como uma igreja livre. E quando ele pergunta como eles ouvirão se não há quem pregue, na verdade ele fala aqui: aqueles que não foi anunciado o verão. Como eles verão? Através daqueles que se levantarão como pés, como mãos, como voz de Jesus para ir. E talvez você esteja aqui nessa noite e você se pergunte: eu não sei como me envolver, eu não sei como fazer. E eu tenho uma boa notícia para você. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. O Espírito Santo da verdade, que te ensina a respeito de todas as coisas, que está interessado em te guiar, em te direcionar ao teu propósito. Porque quando ele fala o que nós faremos, esse fazer está ligado a uma ação. Mas o fazer, ele não é mais importante do que o ser. Porque eu sou, eu faço. E como povo da palavra da fé, aqueles que nós sabemos o que somos, o que temos e o que podemos no Senhor, nós não podemos ficar apenas com isso. Nós precisamos também fazer alguma coisa com essa verdade que nós temos recebido e que tem nos libertado. Deus, ele deseja, queridos, trazer uma impressão tão grande em você da digital dele, que é a tua identidade. Que onde quer que você for, você carrega uma marca. Ele deseja você tão próximo em relacionamento e como presença, que onde quer que você for, você carrega um cheiro do bom perfume. E não importa onde você estiver, existe uma promessa que te acompanha e me acompanha, o qual ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É uma garantia. Quando eu comecei esses treinamentos lá na África, foi interessante que parecia uma sequência de coisas acontecendo. Nós chegamos na primeira nação após alguns treinamentos, e eu lembro que no primeiro dia onde a gente desceu do apartamento para a cidade, para poder conhecer o local que nós estávamos, eu já consegui ver tanques de guerra nas ruas e o exército andando de um lado para o outro, o movimento. Eu fiquei: meu Deus, o que está acontecendo? A gente subiu logo em seguida, quando recebemos a ligação da nossa equipe de liderança, dizendo: vocês precisam orar e decidir se vocês vão ficar aí ou se vocês vão sair agora. Porque o Irã, ele convocou as nações muçulmanas, e existe todo um movimento que está acontecendo, e talvez depois seja mais difícil para vocês saírem daí. E eu lembro que nós oramos e sentimos a direção de permanecer naquele local. Assim nós fizemos. Até que em uma tarde onde caminhávamos, tínhamos o hábito de fazer caminhadas de oração.
descobrimos que o hotel onde a gente estava, o quarto, de alguma forma eles haviam descoberto que nós estávamos na época, nós havíamos levado algumas bíblias, alguns evangelhos, mesmo sabendo que nós poderíamos ser presos por isso, para que nós pudéssemos espalhar pela cidade, locais e pessoas que nós conseguíssemos contato. E eles descobriram, eles foram até o apartamento onde a gente estava hospedado, e o porteiro ligou para o nosso líder dizer: a polícia está aqui, eles vieram atrás de você. Graças a Deus a gente estava fora, e o Senhor, Ele em oração, nos guiou passo a passo, nos instruiu a esperar. À noite nós voltamos para o hotel, pegamos os livros, os evangelhos, distribuímos tudo numa noite. No outro dia nós partimos para a próxima nação, ali no norte da África. Depois de 30 horas de ônibus nós chegamos lá, mas nós não sabíamos que logo em seguida viria uma outra perseguição, já que a primavera árabe havia explodido naquele país. Depois você pode pesquisar a respeito disso. E dali começaram a haver explosões na cidade, e eles começaram a falar para a gente: olha, vocês como missionários aqui precisam ter muito cuidado, porque quando começa a haver esses conflitos, é também uma época onde eles aproveitam para perseguir os missionários e matar, porque está tendo números de morte, então eles misturam uma coisa com a outra. Ninguém vai saber se foi os ataques ou se foi a perseguição. Vocês precisam se isolar. E eu lembro que havia um pastor que tinha uma igreja subterrânea, e a gente foi para aquele local, ficamos ali aqueles dias, e o Senhor começou a tratar conosco poderosamente. E eu lembro que no meio de passar por toda aquelas experiências que eu nunca havia passado antes, era apenas o início, e eu me perguntava o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Havia acabado de sair do Marrocos, quase havíamos sido presos, chegamos ali, ameaças. Saindo dali, eu lembro depois de ir lá, onde eu estava servindo na Turquia, passar por experiências onde quase fui arrastada por um homem, justamente nesse translado, né, dos campos de refugiados até chegar na capital. E o Senhor me deu aquele livramento de me perder, de ser arrastada por alguém, e só Deus sabe o que poderia acontecer. Mas havia anjos, havia direção, havia proteção e havia propósito. Sabe que só vive o propósito quem vive, quem passa pelo processo. E essa questão exatamente de fazer aquilo que nós fomos incumbidos por Deus, é justamente quando nós nos posicionamos, queridos, para sermos intencionais. De não importa aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ou de você não saber como você fará, o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos dá habilidades sobrenaturais, independente daquilo que Ele te chamou para fazer. O Espírito Santo, Ele entrega no seu coração, dentro de você, visões. Quando eu comecei lá atrás, eu lá sabia que hoje eu estaria aqui falando com você, com uma identidade fake, com tantas coisas que eu aprendi na caminhada. Mas foi vivendo o propósito. Porque eu decidi um dia que eu não seria colecionadora de promessas. E talvez você está aqui nessa noite sentado e o Senhor te chamou com tantas promessas na sua vida. E até aqui, não sei se você já se distraiu tantas vezes, se perdeu tantas vezes do caminho. Mas isso me lembra a história de um apóstolo chamado Pedro, em que logo depois de ressuscitar, Jesus procura por ele. Ele não estava lá onde Jesus havia falado para que ele estivesse. E o Senhor chega até ele e diz: ei, Pedro, volta para o lugar da promessa. O que foi que eu te falei? Onde foi que eu te mandei estar? E se você é um desses que de alguma forma não tem feito aquilo que o Senhor tem te comissionado, ou te direcionado, ou te guiado, ou te chamado para fazer, Ele está aqui nessa noite dizendo para você: volta. Volta os teus olhos, volta o teu coração. Talvez aqueles que nunca ouviram de você é a sua família, são os seus vizinhos, é um povo que aqui mesmo você vai se entregar ao Senhor, com incumbência no seu coração por eles. Porque como eles ouvirão se não houver quem pregue? Essa intencionalidade, esse senso de propósito de quem entendeu que as coisas aqui, queridos, elas são passageiras, são temporais, terrenas. Lá no céu a gente não vai precisar de missionários, pastores. A gente não vai precisar. Vai ser um ajuntamento de ovelhas do rebanho do Senhor, novamente no seu pasto. Filhos de Deus.
por um entendimento de que nós estamos agora decidindo priorizar aquilo que é eterno. Eterno, não passageiro, mas aquilo que é eterno. Como fala lá em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando você escuta nos noticiários homens bombas que se explodiram, atentados de pessoas que se mataram, sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas estão de olho em algo que elas acreditam ser eterno, um paraíso, que eles acham que se dando, que fazendo aquilo consigo os fará herdar a promessa da doutrina que eles acreditam. E eles se movem veementemente nesse propósito, naquilo que eles acreditam ser um propósito para a vida deles. Eles entregam a própria vida. Mas essa também é a minha pergunta nessa noite. Para o que nós temos entregado a nossa vida? O que nós temos feito com o nosso propósito? Com o nosso senso de eternidade? Porque essas pessoas acham que vão herdar o paraíso se eles fizerem isso. Mas e eu e você, com as nossas vidas? Com a nossa herança eterna? O que nós temos feito? Eu queria falar tantas coisas com vocês, mas o tempo está indo tão rápido. E foi me movendo com essas convicções que eu fui vivendo cada passo em relação ao meu chamado, aquilo que eu acreditei em Deus e comecei a me posicionar para viver nele. Mas as minhas experiências mais profundas com Deus, além das vivências no campo, que me trouxeram fé e convicção passo a passo, porque essa menina que começou lá falando aqui desses países africanos que começaram a acontecer essas coisas, eu lembro que quando essas coisas aconteciam ainda vinha medo, incertezas no meu coração. Pensava na minha família, meu Deus, minha família vai receber uma notícia ruim. Me via presa e aquelas coisas acontecendo. O que é que ia acontecer comigo quando aqueles homens colocassem as mãos em mim? Mas quando eu fui entendendo cada vez mais e conhecendo o meu Senhor através das experiências com Ele, eu lembro que a própria última experiência que eu tive na Turquia, eu estava liderando uma equipe e eu já tinha levado eles para no prático no Egito. Do Egito nós começamos na Jordânia e depois fomos para o Egito. Do Egito nós fomos para a Turquia. Da Turquia nós pegamos um ônibus cruzando a fronteira para o Iraque. E eu lembro que no retorno para a Turquia, para voltarmos para a Jordânia, enquanto o nosso ônibus passava e chegamos na cidade onde estávamos hospedados, na madrugada veio um terremoto, o maior nos últimos 80 anos naquela nação. E eu estava lá com aquela equipe. Mas sabe, queridos, o meu coração, quando eu comecei a ouvir as notícias, estando lá com a equipe, e no outro dia parecia cena de filme. Você olhava de cima do prédio, carros na cidade, as pessoas loucas. No outro dia ainda terra tremendo e você via um clima de tensão pela cidade inteira. Como eu estava treinando novos missionários, eu lembro que nossa equipe, nossa liderança tentou várias vezes ver como uma possibilidade de nós sairmos de lá, mas não tinha como, nem por terra, nem pelo avião, não dava. E eu lembro que o meu coração, a intencionalidade, a convicção já era totalmente diferente pelas experiências. Uma segurança, uma paz de saber que não importavam as circunstâncias. Os noticiários eram do maior terremoto dos últimos 80 anos, coisas acontecendo lá fora, mas dentro de mim uma paz. Dizendo para a minha equipe, vamos sair, vamos pegar nossa mochila, porque você não pode ficar dentro dos prédios quando tem esse tipo de acontecimento, é perigoso para desabar. Lá fora um frio de 3 graus. E eu disse para eles, vamos fazer caminhadas de oração, nós vamos andar por essa cidade e essa é uma oportunidade de nós pregarmos essa noite. Orarmos por pessoas, anunciarmos. Intencionalidade e uma confiança em Deus. O mesmo Deus que havia me livrado de prisões, acidentes, tantas coisas. Agora também estarei me livrando como me livrou daquele terremoto. E você está aqui nessa noite, eu queria que você ficasse de pé agora, por favor.
Onde você está nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Você não veio para cá por acaso. Essa foi uma noite em que você tinha a oportunidade de estar em vários lugares, fazendo várias coisas. Mas aprove ao Senhor que você estivesse aqui. E Deus, Ele é um Deus de propósito, Ele não é um Deus de acasos. Então, se você entrou aqui ouvindo cada palavra daquilo que eu te trouxe nessa noite, brevemente te testemunhei, ainda tem tantas outras coisas que eu posso falar e trazer aqui para vocês. Mas como eu disse que existe uma unção e eu quero aproveitá-la. Eu não posso somente senti-la, mas saber, pela fé, que existem pessoas que entraram aqui prontas para receber de Deus respostas. Mas antes de eu me voltar para vocês, eu gostaria que nessa noite nós também nos levantássemos como respostas. E eu queria levantar um clamor pelas nações agora. Eu queria que antes de nós recebermos somente, nós dessemos. Aí onde você está, você pode dar da sua voz, da sua fé, se unindo em oração, num propósito, no mesmo propósito e coração. Não só pelos países, pelas guerras que têm acontecido mundo afora. Não só pelos nossos irmãos que estão agora mesmo em locais diferentes, sendo torturados, perseguidos, mortos e tantas outras coisas. Mas também pela nossa cidade, por essa igreja, por esse bairro. Sabe, queridos, agentes de transformação através da oração, da intercessão e através de uma vida de propósito. Não sei se você quer ficar em pé, tem pessoas que às vezes preferem se ajoelhar. Mas aos que nunca ouviram, nós vamos nos unir nessa noite, pregando o Evangelho pela fé, através da oração e da intercessão. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que está aqui não precisa ficar como um espectador. Nós vamos agora começar a interceder pelas nações. E as nações que o Senhor trouxer no seu coração agora, para levantar a sua voz, talvez as suas mãos, para se unir em fé e começar a interceder. Oh Pai, oh Espírito Santo de Deus, obrigada pela Tua presença nesse lugar, nessa noite. Aqui estão aqueles que têm tido a oportunidade de Te ouvir, Pai. Mas nós sabemos que nesse momento existem aqueles ao redor do mundo que nunca Te ouviram. E aos que nunca Te ouviram, Senhor, nós levantamos um clamor nessa noite em fé. E nós declaramos a Tua luz brilhando sobre essas nações, Pai. O Teu Evangelho sendo anunciado nessas nações. Missionários sendo levantados, Pai, para ir. Portas sendo abertas, em nome de Jesus, em fronteiras, em aeroportos. Obrigado por finanças chegando, provisão, passaportes, projetos na vida daqueles que irão. Obrigado porque agora mesmo, Pai, você está levantando um exército capacitado sobrenaturalmente para ir e pregar o Evangelho, anunciar aos que nunca ouviram, em nome de Jesus. Nós te agradecemos nessa noite porque as portas do inferno, a perseguição, nada vai parar a Tua igreja, Senhor. Mesmo em meio à perseguição, a Tua igreja é vitoriosa, Pai. E nós te agradecemos nessa noite por aqueles que agora, em nome de Jesus, recebem a missão de Jesus como a sua missão. Porque um dia todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as tribos
reconhecerão que só você é Deus e Senhor, Pai. Você é o Senhor das nações. E nessa noite eu te dou graças pela tua unção ativando, pela tua unção, Pai, em nome de Jesus, convocando. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, por aqueles que nessa noite também se levantarão agora, onde quer que estejam, Senhor, incumbidos de um chamado para pregar no Brasil, nessa cidade, Pai, nessa igreja. Obrigado, Jesus, porque você não nos deu espírito de covardia nem de timidez. Mas em nome de Jesus eu te dou graças pelos teus filhos e filhas que se levantam intrépidos e ousados para ir. Cheios de convicção, cheios de fé, cheios de ousadia, cheios de compaixão. Movidos por compaixão, Senhor. A mesma compaixão que havia no teu coração, Jesus. Movidos por compaixão, Senhor, em nome de Jesus. Não perderemos as nossas vidas. Não nos perderemos do propósito, Senhor, mas nos levantamos cheios do teu Espírito e da presença para ir e viver o teu chamado, Pai, para as nossas famílias, para as cidades, para as nações, em nome de Jesus. E Senhor, nesse momento eu quero orar a você, clamando, Pai, intercedendo e pedindo pela paz em Israel, Pai. Senhor, nós não vamos somente ouvir os noticiários, nós não vamos somente ouvir as más notícias, porque existem pessoas sofrendo, crianças sendo atingidas, famílias se perdendo uns dos outros, Pai, existe destruição, calamidade, mas como igrejas, nessa noite nós nos levantamos com uma voz profética para profetizar agora, Pai, sobre o Oriente Médio, Pai, sobre Israel, em nome de Jesus, intervenções divinas, os teus anjos chegando, salvação chegando, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não nos conformamos com as coisas desse mundo, mas nós renovamos a nossa mente, sabendo, Pai, que a nossa voz, Pai, que aquilo que cremos e falamos irá afetar, Senhor, nações, povos. E é por isso que nós nos levantamos como intercessores nessa noite e declaramos em fé intervenções divinas chegando, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora brandará sorombrondoro sumbridrishira manabrandará sondo combrochororo rema sarambrandarás declaresherere roko sorobrondoro chorobrandarás declaresherere. Existe alguém aqui que entrou com algum sintoma de enfermidade? Se você está aqui e você entrou aqui afetado por alguma enfermidade, eu queria que você levantasse as mãos onde você está, por favor. Tem alguém aqui que se afastou do propósito, da visão do Senhor para a sua vida, e nessa noite gostaria de voltar para casa? Eu queria que você levantasse as suas mãos onde você está. Levante uma mão, por favor, para eu ver você que gostaria que eu, onde você está, lhe desse um abraço e orasse por você. Amém. Temos dois irmãos aqui. Ela vai te dar um abraço. Ela vai orar por você. E você, onde você está, você não precisa ficar somente orando. Você pode continuar onde você está, nós vamos continuar orando.
agora pela vida do Lorinaldo, Pepeu, pela vida da Isabelle. E nós como igreja, Senhor, que a unção mais poderosa que existe é o ajuntamento do Teu corpo e a liberação de poder como igreja. Nós oramos agora em nome de Jesus, nós declaramos cura da cabeça à planta dos pés do nosso irmão. Em nome de Jesus, em fé, nós repreendemos todo o espírito de enfermidade e declaramos eles livres de todo o quadro de enfermidade em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós cremos e declaramos em fé o médico dos médicos tocando agora o corpo natural e libertação em nome de Jesus chegando na mente e no corpo, livres, curados e sarados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu queria saber se tem alguém aqui que sente no seu coração que tem um chamado para missões, seja ela urbana, seja ela transcultural. Alguém que nessa noite sentiu um chamado para se levantar como um intercessor, como um mantenedor. Alguém que nessa noite missões passou a queimar no seu coração, no sentido de ser intencional de alguma forma. Eu queria que você levantasse as suas mãos também onde você está, por favor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Pelaqueles o qual você convocou nessa noite, Senhor, como teus intercessores, como parceiros e como aqueles que irão. Eu te dou graças pela tua boa obra, Pai. Eu te dou graças em nome de Jesus, por você nessa noite trazendo uma visão, trazendo estratégias, Pai, colocando no coração em nome de Jesus, não só o chamado, mas a capacitação divina para se levantar intencionalmente, sobrenaturalmente, Senhor, através do Teu Espírito, para fazer, para ser, Senhor, quem Você chamou para ser, um agente de transformação, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. E esse é o nosso chamado. João 3,16, ele falando sobre Jesus, ele fala aqui, porque o amor dele o moveu, e ele veio, e ele nos amou de tal maneira, que ele deu a vida dele por nós, tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E se você está aqui, e você é um daqueles que ainda não recebeu a vida eterna, que ainda não recebeu desse amor, o amor de Deus que enviou seu Filho por você, por mim. Se você está aqui e você nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida e você deseja recebê-lo, eu queria te conhecer. Tem alguém aqui? Estão todos salvos? Mas ele também fala sobre o propósito. Em um local semelhante, lá em 1 João 3,16, ele fala algo semelhante. Ele diz: conhecemos o amor e nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E eu te falei que eu ia, terminar um pouquinho, eu ia parar ali para começar outras coisas, porque também é algo que me veio no meu coração. É que eu sei que o Senhor, Ele tem falado com você sobre isso, sobre dar vida para os seus irmãos. Eu estava ali, você me olhando e puxando aqui, uma esponjinha. E eu sei que tem algo no seu coração que o Senhor tem falado com você. Eu te conheço desde a minha infância. E eu sempre te reconheci. Eu sei que você é uma mulher poderosa em Deus e na fé. Eu sei que muitas coisas já aconteceram da tua vida para te tirar do propósito. Mas como uma boa filha que sempre torna a casa, o Senhor tem te levantado nesse tempo. E eu sei que você sabe que não é mais tempo de perder tempo. Amém? É tempo de ir com intencionalidade. Dar a sua vida pelos seus irmãos. Eu sei que o Senhor tem falado com você de muitas formas e Ele vai te dar clareza a respeito do teu chamado. Mas eu sei que o Senhor tem te chamado com esse propósito. E eu queria orar por você nessa noite. E eu queria saber se além da Elisama tem mais alguém aqui que se sente chamado para missões. Que gostaria que nós orássemos juntos nessa noite. Como eu disse, talvez o seu propósito não é o mesmo do meu. Talvez o Senhor vai te falar e trazer uma outra missão.
Mas eu queria que em fé, como igreja hoje, onde você está, vem para casa, irmã, por favor. Pode vir também, irmã. Você vai estender as suas mãos sobre elas. E eu não vou sair daqui sem ver Deus nessa noite levantando outras 2 vidas que intencionalmente vão caminhar com propósito. E um dia vão ser elas que vão estar aqui pregando a vocês, trazendo testemunhos de vivências, do chamado, do propósito. Amém. Você pode levantar suas mãos para cá, feche os seus olhos, vamos começar a orar agora pela vida da Elisama, da Eveline. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças nessa noite. O Magalu tem um convite para você que tem uma loja, um supermercado, um comércio local. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais.
você está aqui, levante as suas mãos e receba em nome de Jesus onde você está, novos dons do Espírito que estão sendo compartilhados agora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por projetos, por novos sonhos que estavam na estante, empoeirada, em nome de Jesus. Nessa noite, receba agora um renovo, projetos, Pai, sendo agora desengavetados, outros chegando em corações, visões sendo compartilhadas do teu coração, Pai. Mas eu te dou graças pelo povo do Verbo da Vida de Pacatuba, dessa igreja tão relevante, Pai, se levantando em nome de Jesus nesse tempo, para fazer a diferença como agente de transformação nessa cidade. Obrigado, Senhor, porque Maracanaú, porque outros estados, porque o Brasil vai ouvir falar desse povo, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, um novo tempo nesse lugar. Você se alegra, faça comigo, ha, ha, ha. Um novo tempo, uma nova unção, Pai. Uma nova visão, Senhor, com ainda mais grandeza que vem da tua parte, Senhor. Estacas, em nome de Jesus, sendo ampliadas, Pai. E um novo de Deus, em nome de Jesus, chegando até aqui. Obrigada, Senhor. Eu te dou graças em nome de Jesus por esse povo da fé que decidiu e escolheu te servir, Pai, e estar aqui nesse lugar, nessa igreja. Você pode sentar, amém? Sabe, nesse momento que me marcou muito, então, parece um momento, uma coisa muito simples. Mas eu lembro daquela primeira vez que eu cheguei no campo de refugiados e nós estávamos servindo com crianças e aquelas crianças estavam ali aparentemente sem nada, muito necessitadas. E eu lembro que nós levamos alguns alimentos para eles. E enquanto nós estávamos ali servindo a eles, entregando aqueles alimentos, eu lembro que eu compartilhei um biscoitinho com uma água para uma criança que tinha alguns irmãozinhos próximos. E enquanto que eu dava aquele bolinho para ele, eu dava e ele me devolvia. Eu entregava e ele me devolvia. E eu não entendia. Eu falei, meu Deus, eu sei que essa criança está com tanta fome. Por que ele não está recebendo? Até que um dos monitores me falou, ele não vai receber enquanto você não pegar, dividir, tirar para você e aí você entrega para ele. Porque isso é uma das coisas que eles fazem, eles compartilham tudo que eles recebem uns com os outros. E aquilo me trouxe uma noção tão poderosa do Evangelho. Eu não recebo só para mim, eu recebo, mas eu tenho o amor no meu coração, o entendimento de que eu tenho irmãos que também precisam receber. Então, que se do teu coração nessa noite esse entendimento chegou de alguma forma, de um evangelho que não pode ficar somente em você, de uma vida sem propósito e sem relevância, que vai apenas nascer, crescer, reproduzir, morrer, que vai ficar todos os dias em casa, vivendo a sua vida, fechando os seus olhos e virando os seus ouvidos, mas sem entender que existem pessoas aqui nessa rua, em hospitais, creches, tantos lugares, talvez o seu vizinho na sua rua, e que o que você tem recebido de alguma forma você não precisa receber para você, sabe, você pode pegar e compartilhar com outros. Talvez aqui nessa igreja precisem de pessoas dos departamentos. Quanto tempo você vem na igreja limpando o chão, varrendo a igreja, colocando as cadeiras com alegria, porque isso era o que eu podia dar para os meus irmãos, para o meu Senhor, eu dava com alegria. Então que se nessa noite aqui você deseja ser mais relevante, aprender, a igreja é o melhor lugar para você se envolver e crescer no seu chamado, no seu propósito. Você pode saber com a tia Zumi, com os pastores, como é que eu posso servir, como é que eu posso dar do que eu tenho recebido, como é que eu posso crescer na fé. Queridos, existe um crescimento. Aceitar Jesus é só o primeiro passo. Existe um crescimento na fé. Ele diz, sou eu que sei os planos que eu tenho a teu respeito, são planos de paz, não de mal, para dar o fim que você deseja. Então vireis a mim, me buscareis e me acharei quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E o Senhor deseja nesses dias compartilhar ainda mais intimidade, relacionamento com você. E à medida que você o busca, você vai entender mais a respeito do seu propósito. À medida que você o busca, você vai entender mais como crescer na fé, como viver o seu chamado, como vivenciar o dom que Ele entregou para você. E vai ser começando servindo aqui, compartilhando com os seus irmãos, que mais instruções vão chegar e você vai para o novo passo, e depois o próximo passo, o próximo passo. E quando você vê, você não vai estar vivendo 10% da vida que você pode ver aqui nessa terra, porque o Senhor lhe chamou para viver uma vida e uma vida em plenitude. E essa plenitude está justamente em você entender
que você tem um propósito. Então, se você que está me ouvindo essa noite, pense sobre isso. Como eu posso fazer para fazer a diferença onde eu estou, com o que eu tenho? Como eu posso começar a crescer na minha identidade? E aí, porque eu sou, eu vou fazer mais. E nós vamos fazer mais também sendo irmãos aqui e compartilhando uns com os outros. Amém? E talvez eu sozinha não consiga orar por todos vocês, mas assim como aquela criança naquela noite, naquela tarde, que eu dava e ele me dava de volta. Eu queria convidar você mais uma vez para ficar de pé. E eu queria que você saísse de onde você está e você procurasse alguém. E eu queria que você orasse por essa pessoa. Você vai perguntar: o que eu posso orar por você nessa noite? Como eu posso fazer a diferença na tua vida nessa noite? Talvez como família também vocês podem orar juntos, né? Como família também pode ser, não tem problema. Mas eu queria que todos orássemos uns pelos outros. Eu quero agradecer a vocês por me receberem aqui nessa noite, nesse tempo. Por esse tempo aqui onde vocês me ouviram, onde eu pude dar e também receber. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Vamos continuar agora. Pode fechar, desligar a luz. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Glória a Deus.
nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer por mais famílias chegando neste lugar, Senhor, e sendo capacitadas pelo Senhor, sendo fortalecida em Ti. Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja de crianças, Senhor, cada uma delas, do berçário, as crianças maiores, e cada uma, Senhor, dos ministros de crianças sendo capacitadas pelo Senhor, para levar, Senhor amado, essa palavra de fé, de graça, Senhor, de compaixão pelas vidas desde criança. O Senhor trabalhando, Senhor, poderosamente na vida dos nossos filhos. E nós declaramos que os nossos filhos não serão tragados pelo sistema desse mundo, Pai, em nome de Jesus. Mas eles estão debaixo da unção, da graça do Senhor. Porque nós, pais, iremos ficar, Senhor, na brecha pela vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, não abra a mão dos seus filhos. Em nome de Jesus, segure firme. Ensine o seu filho realmente no caminho que deve andar. E se coloque na brecha pela sua família, pelos seus familiares, por sua igreja. Ore pela nossa vida do seu pastor, a família pastoral. Nós precisamos também de estar debaixo das orações de vocês, viu, queridos? Nós temos essa necessidade, nós temos esse prazer e sabemos que nós somos amados por vocês, por essa igreja. E eu quero também declarar que vocês também são amados por nós. E nós temos colocado vocês diante do Senhor e a alegria que nós temos de servir cada um de vocês. E vocês sabem que o que depender de nós estamos aqui para servir. E na nossa disposição do nosso coração é servir a vocês. Amém? Então eu quero pedir a Elisama aqui que venha dar os avisos, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Não vou pedir para você levantar agora de novo. Mas que noite maravilhosa, não é verdade? Amados, para mim hoje foi noite de confirmação de muitas coisas da parte do Senhor. E eu sou grata a Deus, porque Ele é esse Deus, esse Pai, que Ele que Ele move circunstâncias. Ele move situações para nos encontrar. E tudo que eu ouvi hoje aqui da parte de Deus, Ele já estava tratando no meu coração algumas coisas. E eu espero que no seu coração coisas tenham sido ativadas da parte do Senhor. Porque, amados, missões é algo que está no coração de Deus. A gente sempre fala sobre isso aqui, está no coração de Deus. E que aquilo que move o coração de Deus também mova o nosso coração. Amém? Eu quero dar alguns avisos antes da gente ofertar ao Senhor nessa noite. A gente vai ofertar se despedindo, tá certo? Eu quero saber quem é que está nos visitando pela primeira vez essa noite. Tem vocês dois, né? Então, vocês são muito bem-vindos, estamos felizes. Né? Essa noite, com certeza, vocês vieram aqui porque Deus tinha algo para tratar com a vida de vocês. E eu creio que Deus ele queria mostrar para vocês o amor dele. Amém? O nosso Pai é um Pai tão amoroso. Todas as vezes que eu fico alvoroçada nos meus pensamentos, o Senhor, parece que Ele para o tempo para mostrar o quanto eu sou amada por Ele. Porque o nosso Pai gosta de fazer essas coisas. O nosso Pai gosta de nos mimar de vez em quando. Mas não para a gente permanecer ali descansado, não. Mas para mostrar que o amor dele é o que nos impulsiona e é o que faz essa vida nessa terra valer a pena. Porque não se resume só a isso aqui. Não se resume só a isso aqui. Esse mundo vai passar, queridos. Tudo que nós estamos vendo vai passar. Mas ele vai permanecer, a sua palavra vai permanecer, a fidelidade dele permanece. E nós estando firmes nele, nós também permaneceremos. Amém? Então vamos para os avisos, né? Eu quero agradecer as pessoas que contribuíram com o nosso almoço com propósito. Eu espero que tenham gostado da comida, né? E obrigada a cada um que comprou, que adquiriu. Vocês sabem que a gente fez o almoço com propósito para comprar algumas coisas para a igreja, né? A gente está pagando as parcelas do telefone, do celular, que está fazendo as gravações, e dos microfones novos. E a gente vai continuar fazendo almoço para outras coisas, tá certo? No próximo mês, tá aí o aviso, Laurinha, do almoço.
Próximo mês o almoço vai ser dia 11. Eu ainda não defini o cardápio, mas você já se prepara. É sempre no segundo sábado, tá certo? A gente, terça-feira, tem o discipulado. Quem vai trazer a aula para a gente é a irmã Zilminha. Ela vai estar aqui com a disciplina de integridade da palavra. Como que Deus preservou a sua palavra através dos séculos, para que ela chegasse até você, transformando vida através dos séculos e transformando a sua vida, para que você seja um agente de transformação também. Então, mesmo que você já tenha feito essa aula, venha. Cada pessoa que ministra essa matéria, ministra com uma unção diferente, traz revelações novas para a gente, tá certo? Dia 28, no último... É dia 28? Dia 28, no último sábado, vamos ter o Tempo à Mesa com as mulheres. Também vai ser poderoso, né? A gente vai estar aqui com a profeta evangelista, mulher de Deus, abençoada, a irmã Daiane. Vai trazer a ministração para a gente, então venha. É só 1 hora. Demora mais um pouquinho, né? O Danielson disse assim, só 1 hora? Uma reunião de mulheres? Eu duvido muito. Não, a gente faz a reunião de 1 hora e mais um pouquinho, que a gente fica conversando um pouquinho, comendo um pouquinho, né? Mas depois a gente não termina, não demora muito, não. E a irmã Daiane vai ministrar para a gente. E qual outro aviso que eu tenho aí, Laurinha? Tem mais alguma coisa? Oi? Não. Gente, eu vou compartilhar no grupo. A Hassen, ela tem essa missão, a grande comissão, né? The Great Commission, enfim. Eu não sei falar inglês muito bem, não. Não sei falar inglês, eu só invento que sei. The Great Commission, que é a grande comissão de alcançar os povos não alcançados. Eles vendem algumas camisas que eu vou compartilhar no grupo com vocês. Porque quem quiser encomendar, fala comigo que eu passo para ela as encomendas, tá certo? E por lá eu passo as informações de valores e tudo, porque ela não teve tempo de falar aqui, ela teve que sair, porque ela ainda amamenta, e a filhinha dela já estava chorando para amamentar. Por isso que a ministração dela veio antes, tá certo? Ela falou assim, Zama, eu posso pregar depois do louvor, porque a neném ela tem uma rotina, né? De alimentação e de dormir. Ela já estava meio enjoadinha. Eu, tudo bem, amor, pode ir, fique liberada. E ela foi atender as demandas da família dela, né? Que é muito pequenininha, a nenenzinha ainda. Mas eu sou grata a Deus pela vida dela e eu espero que os irmãos também contribuam a adquirir essas camisas, porque a gente vai estar mostrando com as camisas que existem nações que ainda não foram alcançadas. E que nós fazemos parte e cooperamos com essa grande comissão. Então, no grupo, eu vou dar mais informações, tá certo? E agora, nós vamos ofertar ao Senhor. Amém? Estamos de pé. Né? Vamos ofertar ao Senhor. Aqui, no gasofilácio, você pode trazer a sua oferta regular. E se você trouxe alguma oferta especial para missões, no caso, para investir na vida da Hassen, você pode colocar aqui dentro, que eu vou fazer chegar às mãos dela, tá certo? Ela vive integralmente do ministério, porque ela vive viajando. E as nossas contribuições ajudam o evangelho a chegar nos lugares onde ela chega. Então, quando ela pisa, nós que ofertamos, nós que oramos pela vida dela, estamos pisando junto com ela lá. E no dia do Senhor, em que Ele der os galardões, nós também faremos parte dessa recompensa. Porque Davi disse que, lá na Bíblia ele fala o seguinte, que tantos que foram para a frente da batalha, como aqueles que guardaram a bagagem, ambos receberam a mesma recompensa. Amém? Então, às vezes, como ela falou aqui, o seu chamado é de contribuir, orando, e o seu chamado é de contribuir, doando. E, às vezes, é indo, né? Como foi confirmado aqui, que o meu é indo. Né? Vai chegar o tempo. Amém? Vai chegar o tempo. Eu dou graças a Deus por isso. Então, vamos cantar, enquanto você vem aqui ofertar. Amém?
Obrigada por cada irmão, Senhor, que contribuiu nessa noite com o avanço da Tua obra, tanto local como além mar. Obrigada, Deus, porque eu sei que a Tua palavra está correndo velozmente. Nós cremos, Pai, em uma colheita abundante, não somente na questão material, mas principalmente na questão espiritual. Vidas para o reino, Pai, vidas comprometidas, vidas restauradas e vidas, Pai, recebendo um novo nascimento, Pai, vidas salvas, Deus. Nós cremos na Tua obra aqui na cidade de Pacatuba. Nós cremos no Teu avanço, Pai, da Tua palavra aqui, Senhor, restaurando vidas no Maracanaú também, em todo o Ceará, Pai. Nós sabemos que há algo da parte de Deus grande para este lugar. E eu creio, Pai, que nós seremos agentes de transformação. Que cada irmão dessa igreja, Senhor, se veja motivado. Se veja, Pai, como um agente transformador de vidas, Pai. Oh, Senhor, não só uma pessoa que vem para a igreja esquentar banco, não só uma pessoa que vem para a igreja receber a palavra ou receber a bênção, mas um canal de bênção, cada crente, um canal de bênção, onde o Senhor flui através da vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, você pode